Agora, quem está disposto a ouvir o que Deus tem para falar nessa noite? Abra a Bíblia comigo, então. Vamos ver o que Jesus vai falar conosco, através do seu Espírito Santo. Livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos e entender o que ele tem para nós. Josué, capítulo 1, versículo de número 2 e o versículo de número 9. Esse texto, ele traz uma fala, um discurso de Deus, do Pai, falando a Josué. E o diálogo, a parte que Deus fala, começa exatamente no versículo 2 e se encerra no versículo 9. O versículo 1 ali é uma introdução a uma narrativa, um anúncio de que Deus vai falar. E no versículo 2, Deus começa a falar. No versículo 9, Deus termina a sua fala, e no versículo 10 já é Josué agindo depois da fala de Deus. Então eu vou pegar aqui o início da fala de Deus e o final da fala de Deus. Como que Deus começa e como que Deus termina esse diálogo com Josué. E eu vou falar isso com a convicção de que eu estou aqui com vários Josués sentados à minha frente. E Deus vai falar com você. Amém? Começa assim a fala de Deus. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos pegar esse início de fala. Olha a primeira coisa que Deus diz para Josué. Moisés, meu servo, está morto. O que significa isso? Deus estava dizendo, Josué, hoje está começando uma nova etapa. Hoje está começando uma nova fase. Tudo bem que a fase antiga teve seus momentos de altos e baixos, como toda fase tem. Teve um momento de comemorar a celebração de uma passagem pelo Mar Vermelho. Teve Deus provendo muita coisa. Foi bênção, mas passou. Tem uma fase nova começando agora. Então, o que Deus está falando para você? Meu querido, minha querida, não importa o que aconteceu lá atrás. Tem algo novo começando daqui para frente. E isso aqui está encaixando certinho com a vida de algumas pessoas aqui. Tem algo novo acontecendo. Tem algo novo acontecendo. É uma fase nova. Talvez seja na sua vida ministerial, talvez seja no seu relacionamento, talvez seja no seu trabalho, talvez seja na sua vida com Deus. Mas tem algo novo acontecendo. O que passou, passou. O que foi bênção, mas passou. O que foi prova, mas também passou. E importa que tem algo novo acontecendo e é a partir de agora. E ele diz assim, levanta-te, pois agora. Levanta-te, pois agora. Ele está dizendo, tem algo novo acontecendo, então, toma uma atitude, tenha uma ação. Levanta-te. Ele não disse, eu vou te levantar. Ele disse, levanta-te, você se levanta. Toma uma ação. Você vai ficar chorando leite derramado? Não, tem algo novo acontecendo. E o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que você vai fazer, toma uma atitude. Levanta, age. Deus, o Senhor me levanta? Não. Levanta-te. Levante-se você. Se levanta. Quando? Agora. Não é amanhã, não é no final do culto, é desde já.
Toma uma posição, não é aquela posição de quem está prostrado, quem está deitado, quem está, não é, às vezes, deprimido. Eu vou ficar deitado o dia inteiro, não quero falar com ninguém, não. Levanta-te, pois, agora, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Toma uma posição, e essa posição é de pé. Levanta, porque Deus garante a sua permanência de pé. E eu faço o quê? Passa o Jordão. Por que isso, gente? Porque existia uma promessa de Deus de que eles sairiam do Egito, passariam pelo deserto, atravessariam o Jordão e tomariam posse de uma terra que mana leite e mel. A promessa estava do lado de lá do Jordão. E eles precisavam atravessar o Jordão para tomar posse da promessa. Vê se você entende. Existe o lado de cá e existe o lado de lá. A promessa não está do lado de cá. A promessa está do lado de lá. Aquilo que Deus está prometendo não está do lado de cá, está do lado de lá. E o Jordão é uma linha que faz uma delimitação. Ou seja, para você alcançar a promessa, você tem que tomar uma posição e cruzar para o outro lado. Você tem que tomar uma posição e atravessar para o outro lado. E se você estiver bem ligado, você vai entender o que eu estou falando aqui, que eu não posso ser mais claro do que isso. Às vezes a nossa mente precisa disso, me posicionar. E não é do lado de cá, porque do lado de cá tudo continua do mesmo jeito. Se eu quero que as coisas mudem, eu tenho que levantar, atravessar e ir para o lado de lá. Porque do lado de cá tem deserto, mas do lado de lá mana leite e mel. E aí Deus diz para ele assim: passa o Jordão, vai para o lado de lá. Tu e todo esse povo contigo. Porque a bênção de Deus não é só para você, não. É para levar muita gente junto. Quer saber se um negócio é de Deus ou não é? Se ele beneficia só você, não é Deus. Agora, se ele beneficia todo mundo à sua volta, é Deus. Ah, Deus me deu aqui uma revelação para eu fazer tal coisa assim, assim, uma obra assim, assim, mas essa obra aí beneficia quem? Só a mim. Não é Deus. É você. É uma ideia boa que você teve. Mas as coisas que vêm de Deus têm um propósito muito maior, é um propósito que foge a gente. Então a promessa é para você, e quem te acompanhar vai entrar também. Então levanta e não tenha medo, vai. Diz para a pessoa que está do seu lado assim: segura na mão de Deus e vai. Interessante que Deus fala isso para Josué, e se você parar para pensar, a promessa era para toda a terra. Todo mundo que estava no Egito e saiu do Egito, tinha a promessa de entrar em Canaã. E sabe aonde que foi a seleção de quem entrou e quem não entrou? Na margem do Jordão. Na hora de atravessar para o outro lado. Por quê? O que Moisés fez? Pega 12 espias e fala: vai lá, vê como é que é a terra. Aí, quando voltam, 10 espias vêm falando: ó, a terra é boa, produz coisa boa, tem cacho de uva lá que precisa de mais de 2 homens para carregar. A terra é próspera, mas tem um porém. Os habitantes da terra são gigantes e nós somos como gafanhotos perto deles. Eles esmagam a gente com 2 toques. A gente não consegue lutar contra eles e vencer. Aí chegam 2. 2 dos espias dizem: não,
É verdade tudo isso que eles falaram. Mas, gente, a terra é boa. E se Deus disse que ela foi dada para nós, eu acredito que a gente entra e a gente ganha sim. Porque atravessar o Jordão é isso. É você olhar aquilo que do lado de cá parece impossível. Só quem está do lado de lá tem a loucura de dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A diferença de quem entrou e de quem não entrou foi de quem acreditou e quem não acreditou. E a maioria do povo não acreditou. E porque o povo não acreditou, volta todo mundo. E eles começam então a peregrinação no meio do deserto. 40 anos de peregrinação. 40 anos na prova. 40 anos de deserto. Sabe por quê? Porque não mudaram para o outro lado. Eles queriam que está do lado de cá, mas permanecendo do lado de cá. Queriam que estava do lado de lá, mas não queria sair de onde estava. Eu quero mudança, mas eu não quero mudar. Eu quero a bênção, mas eu não acredito. Deus falou, mas eu não estou levando muita fé nisso. Deus falou, mas parece loucura. Porque os homens são grandes demais. Dá, mas não dá. Se tiver um pouquinho de dúvida, não é fé. E a gente conquista não é pelo que a gente vê, é pela fé. Então a mudança do Jordão é uma mudança de mentalidade. Quem não muda de mentalidade, fica do lado de cá. Não tem coragem de ir, não acredita que vai dar. Ele vive só com o pezinho no natural. Só acredita naquilo que está vendo. Não acredita no que Deus está falando. Agora, quem muda de mentalidade já passou para o outro lado do Jordão. Ou seja, eu mudei de lado porque eu acredito que se Deus falou que vai me dar, já está dado. Ah, mas é difícil, mas já está dado. Mas é gigante, mas já está dado. Mas eles são muito fortes, mas já está dado. Mudança de mentalidade. E até Moisés, que era líder, resolveu atender a maioria. Moisés pega a sua liderança e vai em favor da maioria. Não, a maioria não quer ir, não? Não, então vamos voltar. O que acontece com Moisés? Não entra também. Por isso que eu, quando estou na liderança de alguma coisa, eu fico pensativo e às vezes até temeroso se realmente é a voz da maioria que tem que ser ouvida. Às vezes você não tem que ouvir a maioria, às vezes você tem que ouvir a minoria. O que você tem que se preocupar? É saber qual é a direção de Deus. Porque se eu, como líder, deixar de ouvir Deus para ouvir a maioria, o povo não entra e eu não entro também. Mas os dois que acreditaram, entraram. E como a promessa de Deus, ela se cumpre, eles ficaram 40 anos no deserto, para quê? Para que nascesse uma nova geração que não conheceu o Egito. E com essa nova geração, agora aparece todo mundo na porta do Jordão de novo, e com essa nova geração é que Deus chega para Josué e fala: Josué, Moisés e aquela geração morreram. Agora é uma nova geração com nova mentalidade. Se vocês se levantarem e passarem para o lado de lá, a terra já está dada. Versículo 9. Deus encerra dizendo assim: não te mandei eu? Olha lá, ó, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor seu Deus está com você por onde você andar. Deus encerra a sua palavra para Josué, ele está encerrando a palavra dele para nós aqui, dizendo: não tem uma ordem. Não tem uma ordem. Eu não dei uma ordem, eu não falei, não tem uma palavra minha a esse respeito. Não fui eu que te ordenei, olha a palavra, ordenei.
Em todas as versões, é uma determinação, não te mandei eu. Existe uma ordem que tem que ser cumprida, ou seja, mudança de mentalidade implica em você ouvir e obedecer à voz de Deus. Não é pela sua própria força, não é pelo seu próprio intelecto, é você ouvir e obedecer à voz de Deus. Pastor, mas eu não entendo muito bem quando Deus fala comigo, não. Não é por revelação só, não. É pela palavra revelada também. Por isso que ele disse, Moisés, Josué, não aparte da sua boca o livro dessa lei, mas medita nela de dia e de noite, para que você tenha uma mudança de mentalidade, para que a sua mentalidade que você mudou permaneça intacta, inalterada, porque você vai ouvir muita coisa contrária. Você vai ouvir muita gente dizendo que não pode, que não dá, que não consegue. Mas todo dia você para e medita na minha palavra e na ordem que eu estou dando. Porque se a minha palavra estiver na sua mente, você só vai pensar nas coisas que são de cima. Você vai olhar para o impossível, mas você vai lembrar do Deus que faz do impossível possível. Você vai lembrar que o gigante, você vai ver que o gigante é forte, mas vai ver que Deus é maior do que o gigante. E é nessa força que você vence. Então ele diz, olha, não tem uma ordem, não tem uma palavra, segue a palavra, obedece a palavra, faz dela o seu estilo de vida e vai botando ela na sua cabeça até a sua mentalidade mudar. Quando a sua mentalidade mudar, você está passando do lado de cá para o lado de lá. Então, uma das formas de você mudar de lado é meditação na palavra de Deus. Ouvir e obedecer, porque é ordem. É o primeiro passo. Segundo passo, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, Deus fala isso várias vezes aqui com Josué, e sempre as duas coisas juntas. Esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, muda o seu ânimo, fica animado. Olha lá, nem desanime. Ou seja, se motive todo dia, tenha bom ânimo, cuida de estar sempre animado. Medita na palavra e começa a proferir palavras de ânimo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a minha história já me foi dada. Eu estou do lado de lá, então eu já estou comemorando. Eu estou comemorando aquilo que eu não estou vendo, mas eu já tenho certeza que já é. Mudança de mentalidade significa mudança de sentimento. Ter bom ânimo é ficar animado. Já viu uma pessoa animada e alegre? É uma coisa. A paz do Senhor falando, eita glória, a paz do Senhor! Como é que estão as coisas? Deus é Deus de vitória. Só tem vitória. Às vezes está passando até pela prova. Mas na mente dele, não. Ele está no vale da sombra da morte, mas por dentro está tranquilo. Não temerei a mal algum, porque Deus está aqui, ó. Mudança de mente, está animado. Quem está animado está feliz. Não tem como você estar animado e estar triste. Quem está animado, ele tem o poder de animar as pessoas. Quem está desanimado tem poder de desanimar as pessoas. Então, assim, não é milagre sobrenatural de Deus que precisa acontecer na sua vida. É um milagre que já está acontecendo. Deus está dizendo, o que eu falei vai cumprir. Se não for com você, vai ser com quem vai vir depois de você. Então, melhor que seja comigo. Se você não tomar posse disso, você vai passar. E outra pessoa vai vir e vai sentar aí no seu lugar. E ela vai tomar posse de uma bênção que você podia desfrutar. Mas no final da história, o que Deus falou, acontece. Sempre acontece. Então, se Ele está dizendo, eu tenho vitória para o meu povo,
o povo de Deus vai ter vitória. Cabe você decidir se você entra nesse pacote ou se vai deixar o pacote passar para outra geração. Porque não tem como eu mudar a tua mentalidade. Eu não tenho como mudar você, mas você pode mudar. Ser forte, se esforça. Se a Bíblia está falando, se Deus está falando, esforça-te e tem bom ânimo, Ele está dizendo que ter bom ânimo, mudar de sentimentos, não é fácil, às vezes precisa de esforço. Porque tem dia que a coisa está difícil, irmão. Quem é que não sabe disso? Que tem dia que você não tem força de dar um glória. Tem dia que é assim. Tem dia que o aleluia não vem. Mas quando você se esforça, você faz assim mesmo. Tem dia que não dá vontade de vir para o culto. Dá vontade de ficar em casa. Tem dia que você dá vontade de nunca mais lutar. Tem dia que se você pudesse, você chegava e falava, pastor, eu queria que o senhor fizesse oração para mudar o meu pensamento, para mudar meu sentimento, porque eu não estou conseguindo. E a gente ora. Mas a nossa oração é para que Deus ajude, que você consiga mudar. Porque tem coisa que é só você que faz. Deus poderia vencer aquela batalha contra aquele povo assim, ó. Mas ele disse, Josué, esforça-te. Esforça-te para quê? Para lutar? Se você olhar, você vai ver que o povo nem precisou lutar. A luta foi diferente. Mas era necessário ele se esforçar para quê? Para manter o ânimo elevado. Para manter o sentimento elevado. Porque você entende, você já entendeu isso, que o que comanda a sua oração, o que toca o mundo espiritual, não é o que você fala, mas é o que você sente. Porque a palavra que move o mundo espiritual é aquela que sai do seu coração. A boca fala o que o coração está cheio. Então, quando você profere palavras de vitória, mas o seu coração está derrotado, não é verdade. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E aí Deus fala, Josué, faz um esforço de ficar animado. Mas, Senhor, o Senhor acabou de me falar que Moisés morreu. Isso, mas, fica animado. O Senhor acabou de me falar que a gente vai tentar de novo atravessar o Jordão e tomar a terra. Sim, mas fica animado, porque tem uma ordem. Bota a minha palavra na sua cabeça, coloca a minha palavra na sua mente, mantenha o foco naquilo que eu falei e procura se esforçar para manter o seu ânimo. Porque se você fizer isso, você está cruzando para o outro lado. E lá do outro lado é que está a promessa. O cumprimento da promessa está do lado de lá. Deus fazer a promessa é do lado de cá. Foi do lado de cá que Deus falou, vou te dar uma terra que manda leite e mel. Mas foi do lado de lá que eles tomaram posse. Tem gente que fica a vida inteira do lado de cá esperando o cumprimento da promessa, está me entendendo? E aí morre falando assim, chega lá no céu e fala, Deus, aquela não cumpriu não, né? Ela falou, não, Deus vai falar assim, não, eu te dei. Só que estava do lado de lá. Ah, mas do lado de lá, mas você tinha que se esforçar. Então entenda aqui nessa noite, o Jordão não é um rio literal aqui. O Jordão aqui é uma linha que divide o lado de cá, onde as coisas são naturais, e o lado de lá, onde está o sobrenatural de Deus. E ir para o lado de lá implica, esforça-te e tem bom ânimo, porque assim eu vos farei herdar. Deus não te trouxe aqui para te dar nada. Deus te trouxe aqui porque Ele já te deu. Não vai ficar na mão dos cananeus, é seu, é meu.
é nosso. Todo lugar que você botar a planta do seu pé, é esse mesmo texto, já é seu. Então, traz à memória aquilo que Deus prometeu para você. Talvez o que te traz a um culto da cura da alma é porque te tomaram muita coisa. Eu não estou falando de bens materiais, não. Estou falando de alma. Estou falando que às vezes roubaram a sua alegria, roubaram a sua vontade de viver, roubaram a sua vida. Tem gente que perdeu a vida, está vivo, mas daquilo que você viveu, já não volta mais. E você perdeu a sua vida com tanta coisa que te tomaram, te roubaram os anos de vida. Isso aí já era, não tem como. Mas o Senhor fala que Ele nos restitui todas as coisas. E essa restituição implica uma coisa só. Sai do lado de cá e vai para o lado de lá. E isso é mudança de mente. Esforça-te, não é fácil. Você tem que fazer todo dia, todo dia, todo dia. Porque conversão é você deixar de ser quem você era e se tornar filho de Deus. Essa possibilidade é só pela cruz. É Jesus que fez a troca. Mas a nossa parte é mudar a nossa mente. Aceitar Jesus é mudança de mente. E eu todo dia tenho que fazer o exercício de deixar de ser quem eu era e me tornar quem Deus diz que eu sou. Todo dia, todo dia, todo dia. Por isso, esforça-te. E, ao me esforçar, tenha bom ânimo. Pensa nas coisas que são de cima. Tudo que é honesto, sincero, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, medita na minha palavra de dia e de noite. E não afaste da sua boca essas palavras. Repita o tempo todo, até que a sua mente entenda e seu sentimento mude. Quando isso acontecer, você já está do outro lado. Quando você está do outro lado, você só faz coisa de louco, mas que dá certo. Como é que nós vamos guerrear? É simples. 7 voltas. 7 voltas na muralha. A muralha era um local que tinha habitação construída em cima dela. Passava carruagem em cima dela. Não era muro de 20 centímetros, não. De largura, não. Era muralha. E a estratégia de Deus? Não, nós vamos dar 7 voltas. Na 7ª volta, vocês vão tocar a trombeta e as muralhas vão cair. Tinha que ser crente mesmo para pensar uma coisa dessa. Só crente para pensar nas loucuras dessa. Como é que você derruba a muralha com grito e com toque de trombeta? Mas quem está do lado de lá, quando você está alegre, a pessoa fala assim, vamos subir esse morro correndo? Aí você fala, vamos embora. E aí você pode até não chegar lá em cima, porque o morro é morro, né, irmão? Mas você chega muito mais longe do que você pensou que você fosse chegar. Quando você está animado, bobear, você chega até lá em cima. Agora, quando você está desanimado, vamos subir esse morro? Você, me livre. Não consigo não, você não, está amarrado. Não, mas tem que ir, então vamos. Dá 3 passos e... não aguento mais. Porque muita coisa é aqui, ó. Você não conseguiu aqui primeiro. E quando você não consegue aqui, aqui também não vai. Esforça-te, fica animado. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Esforça-te, fica animado. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que Deus tem para você. Muda de lado. Nós vamos fazer essa passagem agora, em nome de Jesus. Jesus, Ele está aqui no nosso meio. 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está aqui. E Ele não perde. E quando Jesus está presente, a Bíblia fala que Ele abençoa, Ele alcança, Ele cura a todos.
Então vamos obedecer à voz de Deus? Ele disse assim: levanta-te, pois, agora, e passa ao Jordão. Então eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento.